Para tempos difíceis, uma palavra positiva para você, com o pastor Renato Oliveira. Olá, amigos! Olha, meus parceiros aí no YouTube, amigos, sempre que estão conosco participando do canal Palavra Positiva, um vídeo novo aqui no canal, hoje falando sobre a morte que estava num caldeirão que havia na panela. Será que é a morte aí na sua panela? Até vamos colocar o título nessa mensagem. A morte que estava no caldeirão. É verdade. Pode parecer uma loucura, mas é isso mesmo que a Bíblia trata. A morte que estava dentro do caldeirão. Reza a história que foram fazer um caldo, uma sopa, e infelizmente havia morte dentro do caldeirão. Vamos entender mais? Leia comigo o texto aqui, 2 Reis 4:38. Eliseu voltava a Gilgal quando a fome assolava toda a região, estando os discípulos dos profetas assentados à sua frente. Ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Olha aí, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela! E não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. E ele a despejou na panela e orientou: servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Queridos, aqui temos um momento tenso. Temos 3 momentos aqui. O momento que o profeta Eliseu pede a um dos seus servos que procure algo para comer. Havia fome na terra, então não tinham muitas opções de alimento naquele momento. E aí um dos servos do Senhor aqui, um dos servos do profeta, sai em busca de alimento. E de repente encontra uma erva, uma trepadeira, que está lá silvestre, e na visão dele, não há nenhum problema. Vou pegar isso aqui, vou levar lá para a panela, vou cozinhar isso aqui, um caldo. Olha, muito cuidado com aquilo que você pega e sem ter conhecimento. Cuidado com aquilo que você traz para colocar no seu caldeirão. O caldeirão aqui representa a sua vida. O caldeirão representa aquilo que você tem de mais importante. E as coisas que compõem a sua vida. Por exemplo, o que compõe a sua vida? O seu trabalho, o seu estudo, cuidado, a sua família. Todas essas coisas são importantes. Há pessoas trazendo para o seu caldeirão, ou seja, para a sua vida, coisas que não conhecem. Coisas que não sabem, introduzindo entendimentos errôneos, equivocados, até o seu ministério. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está trazendo. A nível, você até pensa, não, mas isso aqui ele vai enriquecer. Na visão dele, isso aqui vai encorpar a sopa. Isso aqui vai tornar o caldo mais nutritivo. Mas era uma erva que matava. Era uma erva daninha. Era uma coisa envenenada. Cuidado. Outra coisa, cuidado com o veneno do mundo. Cuidado com os venenos do mundo. E são muitos. Cuidado com aquilo que você está introduzindo na sua vida. Você, como cristão, você deve então influenciar o mundo a ser parecido com Cristo. Não ser influenciado pelo mundo. Há muitas pessoas que introduziram ou se deixaram introduzir no seu caldeirão coisas imundas, coisas nocivas, que geraram a morte espiritual de tais pessoas. Hoje não conseguem mais ler a Bíblia, não conseguem mais ter uma comunhão plena com Deus, não conseguem mais orar como oravam no passado, estão distanciados da presença do Senhor. Veja bem aqui, no versículo 39, quando a Bíblia nos diz que ele apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Ora, ele não tinha conhecimento do que se tratava aquilo.
Então por que ele traz algo para dentro do caldeirão, algo que ele mesmo não tem conhecimento? Cuidado, queridos. Às vezes nós padecemos e perecemos na vida porque falamos coisas que não temos entendimento. Soltamos, eu só quis dizer, só falei. E isso está gerando morte para você. Morte na família, morte no trabalho. Há pessoas que elas não têm noção do que estão falando, não têm noção do que estão fazendo. E isso está gerando resultado ruim para si próprio, ou para eles mesmos. Muito cuidado. Eu até citava numa ocasião, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, vai aparecer rapidinho na sua tela, diz que a mulher sábia edifica o seu lar, o homem sábio também, tá? Isso aqui é genérico, o homem ou a mulher. Ambos sábios vão edificar a sua vida, a sua casa. Sua casa não é só a sua família, mas sim toda a sua vida. Mas o tolo destrói com as próprias mãos. Esse rapaz, com as próprias mãos dele, sem prévia consulta a ninguém, lá em Provérbios 15, 22, vai aparecer rapidinho aí, na multidão dos conselhos a casa se firma, se há êxito. Mas se não houver conselho, não há nada, só há ruína, só há sofrimento. Volta agora para mim aqui, você já viu na sua tela aí, Provérbios 15, 22, preste atenção no que eu vou lhe dizer, amigo. Cuidado, para que você não venha introduzir na sua própria vida a morte no seu caldeirão, a morte na sua panela. Bom, dito isso, vamos concluindo. Só que, quando alguém disse a morte na panela, versículo 41, para nós concluirmos aqui, 2 Reis 4:41, diz assim: entretanto, Eliseu ordenou, trazei farinha. Ele a despejou na panela e orientou, servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Querido, preste muito bem atenção. Quando o profeta Eliseu, então, ele decide pegar a farinha tem como a sua matriz, como o seu insumo, o trigo. Tanto é que se diz farinha de trigo. Sabemos, então, que quando a farinha foi introduzida no caldeirão, a morte foi sanada. A morte foi extirpada, a morte foi aniquilada. E quem foi aquele que morreu para dar a vida por todos nós? E que nos prometeu trazer vida e vida com abundância? O Senhor Jesus. A farinha, ela tem uma representatividade do próprio Filho de Deus, do próprio Jesus. Porque lá em João, no capítulo 12, vai aparecer na sua tela também, do verso 24 até o 26, fala que o grão de trigo, quando cai na terra, se ele não morrer, ele não vai produzir. É uma referência que Cristo fazia dele mesmo, que foi a cruz, que morreu por todos nós. E aí então houve uma grande multiplicação. Hoje você é um filho de Deus, você é chamado, você que já aceitou a Cristo, quem não aceitou ainda, aceite. Porque talvez você está experimentando morte no seu caldeirão, na sua panela. Talvez as lutas, elas têm se avolumado a cada dia mais. E só existe um que pode trazer vida, que pode reverter o quadro de morte. Havia morte na panela. Era uma situação iminente. Todos que provaram daquela sopa que estava aparentemente estragada, e de fato estava, não só aparentemente, né, entre aspas, estava de fato estragada. Todos eles poderiam morrer. Mas quando a farinha foi introduzida, então houve vida. Quando Jesus então se entregou na cruz por você, ele te trouxe vida. João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A morte, que é a natureza do diabo, o veneno que estava ali introduzido naquela panela, que vem do mundo, das coisas do mundo, que querem ser introduzidas na sua vida também, que você deve então combater. O antídoto para o veneno é o Senhor Jesus. No caso ali, então, representado pela farinha, que foi introduzido na panela. Então, lembre-se, o grão do trigo, o Senhor Jesus, que foi lançado na terra, morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou, para te dar vida e vida com abundância. Que você guarde essa palavra positiva no seu coração, que você se entregue ao Senhor Jesus, que Ele possa, de fato, entrar na sua vida, que Ele possa, então, reverter o quadro de morte que estava na sua panela. Lembre-se, panela, caldeirão, sua vida, seu trabalho,
sua família, seu matrimônio. Pastor, a morte não tem mais jeito. Tem. Se você então introduzir a farinha aí, haverá vida, haverá restituição, haverá restauração, haverá transformação em nome de Jesus. Se você crê, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, aí tem abaixo os comentários. Compartilhe esse vídeo se você achou relevante, se você achar abençoado, com mais pessoas, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva e convide um amigo para se inscrever também e ser abençoado em nome de Jesus. Forte abraço do seu amigo, pastor Renato Oliveira. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.